Muito felizes de estar aqui com vocês nessa comunhão e estarmos aí sendo alinhados, ministrados e participando dessa mesa. Que privilégio poder estar aprendendo a interpretar essa planta. Fazer parte e saber que nós temos uma participação nessa grande obra que é infindável. Saber que alguém encontrou em nós a possibilidade de preparar um perito para essa grande obra. Porque quem de nós daria a essa medida? Se o Senhor nos dissesse, vou preparar-te para ser um perito construtor da minha obra. Senhor, a maioria de nós falaríamos isso. Não veríamos essa possibilidade. E daí olhamos para as Escrituras e vemos que esse é o desejo do Senhor. Que todos nós, como pedras vivas, como parte viva dessa edificação, sejamos levados a essa perícia, a essa exatidão, para que possamos verdadeiramente cooperar com o seu propósito eterno. Amém? Louvamos a Deus por essa palavra. Mais uma vez, obrigada, pastor, pastora, por nos enviar, por confiar em nós, por não olhar as nossas limitações em nenhum momento. E sempre que o pastor me envia, eu penso assim, ele é a pessoa mais corajosa que eu já conheci na minha vida. Como o pastor é corajoso, às vezes eu falo isso para o Beto, eu digo, meu Deus, o pastor me enviou. Que coragem que ele tem. Porque sempre foi assim, ele não olha as nossas limitações, ele e a pastora sempre tem visto os filhos pronto e diz, vai, vocês vão chegar, vai lá e vai te ajudando e vai lançando as flechas. E você não imagina que vai acertar o alvo. Mas acerta, porque há um envio de um pai que já viu o teu destino. Paternidade é interpretar a planta. Um pai olha para você e faz a leitura, ele já te viu do começo ao fim. Ele interpretou e sabe o destino e vai lançando de maneira exata. Porque cada colaborador tem um tempo. Você não chama o encanador no primeiro momento de fazer, não sei, o fundamento, talvez o encanador sim, o eletricista não entra no fundamento, e assim por diante. Então nós louvamos a Deus, agradecemos e que nós possamos aí responder a essa medida. Gostaria de convidar vocês a falar essa noite conosco, a dar sequência naquilo que já fomos ministrado, a conhecer um pouquinho mais, seguir conhecendo a vida de um mensageiro. Esse é o título daquilo que o Senhor colocou no nosso coração nesse tempo. E convido vocês a abrir a palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 2, versículo 21. E aqui nós vamos dar início, dar sequência àquilo que o Senhor está nos falando nesse tempo. Romanos 2, do 21 ao 24, diz assim: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Pai, nós oramos diante de tua palavra. E te pedimos, Pai, para que nos ministre pelo teu Espírito. Senhor, que tua voz siga nos ministrando, siga ecoando neste ambiente. Golpeia-nos com tua palavra, imprime tua palavra, Senhor, porque tua palavra é suficiente para nos habilitar, para nos preparar
para esta obra, para nos converter nessa mensagem, para que a palavra se encarne através de nossa vida e não venhamos ensinar aquilo que não vivemos. Espírito Santo, ministra-nos, esquadrinha o nosso coração, que tua palavra siga sendo um espelho para nos aperfeiçoar, para nos levar em exatidão a refletir a Cristo. Senhor, que possamos conhecer esse desenho e dar a medida que o Senhor espera. Não queremos falar aquilo que o Senhor não está falando, não queremos cobrar das pessoas aquilo que nós não vivemos, não queremos, Senhor, dar mau testemunho, mas queremos nos converter na palavra, queremos ser esse perito construtor, porque vimos, somos responsáveis. Senhor, já vimos demasiadamente, já vimos demais desta obra para retornar. O preço é muito alto, o preço é impagável e nós já o conhecemos, porque tu já revelaste a nós o que custou esta obra. Já conhecemos este valor, que é o valor do sangue de Cristo, impagável. Senhor, que possamos dar esta medida, que tua palavra nos ajuste, que tua palavra, Senhor, nos encoraje, que tua palavra venha nos nutrir, para que amadureçamos, Senhor, e possamos cooperar com o teu propósito eterno, Pai. Em nome de Jesus, graças te damos, Senhor. Nós estamos aprendendo nesse tempo precioso, e o Senhor tem falado reiteradas vezes através da vida dos nossos pastores, e hoje mais uma vez foi acrescentado aqui de várias formas a importância de nós sermos a mensagem, a importância de nós nos convertermos na palavra. Então, inicialmente, eu gostaria de sinalizar algo aqui, para fazer uma plataforma base inicial, para aquilo que vamos seguir construindo. E essa plataforma é refletir com vocês dentro desta convocação, de nos tornar perito. Esta convocação inclui a demanda de que aqueles que entregam a mensagem, aqueles que estão lidando, estão edificando, estão lidando com pedras vivas, porque esse material ele é vivo, ele não é um elemento inanimado, por isso a demanda da responsabilidade. Então está incutido nesse pacote, para que seja concedido o registro da perícia, para que se certifique que esse pregador é perito. Ele deve ser a mensagem, ele deve viver aquilo que prega. Então nós precisamos ver nesse primeiro momento que uma situação é você ter uma mensagem, e outra situação bem distinta, como diria o pastor, 3 pontos à parte, é você ser a mensagem. São duas coisas diferentes. Porque quando você tem uma mensagem, ela pode ser muito linda, ela pode ser uma mensagem com um linguajar, com um vocabulário muito eloquente, ela pode ser persuasiva, mas se você não está pregando esta linda, você não está vivendo esta linda mensagem, além de você não ter autoridade para estar ministrando, Paulo está confrontando na carta aos Romanos que isso é mau exemplo. Tu que dizes que não se deve furtar e furtas, o nome dos crentes, o nome de Deus, o nome da igreja é blasfemado na sociedade por causa desse tipo de mensageiro que diz uma coisa e vive outra. Isso é mau testemunho, Paulo está falando. Porque o ponto não é você ter uma mensagem. O ponto é você ser aquilo que prega. Você acompanhar a pregação
com o seu procedimento diário. Então, para nós visualizarmos de uma forma mais didática a diferença entre ter uma mensagem e ser uma mensagem. Porque às vezes essas afirmações elas ficam um pouco genéricas e abstratas. Então nós trazemos alguns exemplos, vamos traçar aqui uma linha de raciocínio para você visualizar no final a diferença. Vou trocar inicialmente a expressão ter uma mensagem pela expressão portar uma mensagem. E vocês já vão entender por quê. Porque são sinônimos. Ter uma mensagem e portar uma mensagem. Temos professoras aqui, com certeza vão concordar. Seriam expressões sinônimas. Então vamos trabalhar, em primeiro momento, a ideia de ter, portar uma mensagem. Às vezes nós temos dito que portamos a Cristo. Sim. Agora, se nós portamos a Cristo, temos que fazer uma linha de raciocínio dessa declaração. Se eu porto a Cristo, essa equação também está me dizendo que eu porto uma nova natureza. E segue a linha e você vai seguindo nesse raciocínio. Se eu porto uma nova natureza, então também eu porto uma nova criatura. Agora, a pergunta que eu faço para vocês, escrituralmente, a Bíblia nos diz que eu e você portamos uma nova criatura ou que eu e você somos uma nova criatura? Somos. Muito bem. Recorte isso e guarde. Há um tempo atrás, eu estudava sobre a pessoa com deficiência, porque essa foi minha linha de pesquisa. E eu aprendi que desde mais ou menos, pelo menos aqui sinalizado no Brasil, da década de 90, as pessoas com deficiência, elas lutam pelos seus direitos. E dentro dessa luta, dessa busca pelo seu espaço, pela acessibilidade, pela sua inclusão, pela sua integração, está uma luta das pessoas deficientes pela reforma das palavras. Muitas palavras eles têm exigido uma reforma, porque são palavras que não condiz com a realidade destas pessoas. E uma das palavras que foi reformada, que é mais sobressalente, é a expressão pessoa portadora de deficiência. Essa expressão, ela caiu em desuso. Ela não é mais técnica, ela não é mais utilizada. Você não pode registrar um documento e escrever essa expressão, porque ela está de forma inadequada. Porque se eu porto uma deficiência, eu porto 1 litro de água. Eu posso deixar de portar a qualquer momento. É como eu portar uma bolsa. Eu porto hoje, mas amanhã não porto mais. E isso não acontece com a pessoa que tem uma deficiência. Ela não pode deixar se abster em qualquer momento. Então, qual é o termo adequado? Pessoa deficiente. Pessoa com deficiência ou deficiente. E agora nós podemos aplicar essa mesma linha de raciocínio. Se eu porto uma mensagem, por mais boa e linda que ela seja, hoje eu estou dando uma linda mensagem, sábado à noite, dia 3 ou 4 de outubro, me atualizem aqui. Mas amanhã eu posso estar portando uma outra mensagem. Amanhã eu posso estar falando outra linguagem. Amanhã eu posso estar falando outra coisa. Agora, se eu sou a mensagem, se eu me convertir na palavra, eu não tenho uma mensagem, eu sou a palavra, não sairá de minha boca outra declaração, porque eu não sei falar de outras coisas. Eu não tenho um dia e no outro dia deixo de ter, porque eu me converti na palavra. Por isso há autoridade, por isso há respaldo de Deus. Então essa tem sido a convocação. Nós não temos uma palavra de grande revelação. Nós somos a palavra. Nós somos a mensagem.
E dito isso e marcado essa diferença, aí eu gostaria de caminhar com vocês para analisar a vida de um mensageiro. De um mensageiro que você vai olhar para ele e você vai reconhecer a palavra encarnada. E esse mensageiro nós vamos olhar com a perspectiva de um arquiteto. Nós vamos olhar para a vida desse mensageiro como uma planta arquitetônica, porque nos interessa conhecer e aprender a interpretar o desenho. Então nós não vamos olhar para a vida pessoal, nós não vamos olhar em termos de pessoalidade. Eu me dou com essa referência. Para mim, eu não gosto muito desse personagem bíblico, eu usaria tal. Não, nós estamos olhando para esse personagem e olhando o desenho de Deus para a sua vida. Nós vamos converter sua vida em uma planta arquitetônica e vamos ver como Deus arquitetou sua vida para que Ele cooperasse de forma exata com o propósito eterno, porque era um mensageiro, vivia a palavra encarnada. E aí nós vamos aprender como esse mensageiro se movimentou dentro dessa planta arquitetônica. João capítulo 1. Vamos abrir, versículo 22 e 23. Diz assim: disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos a resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Queria convidar vocês a olhar para a planta da vida de João Batista. Como ele foi arquitetado por Deus, como ele foi desenhado para contribuir com o propósito eterno. Alguém pode dizer assim, mas pastora, eu não considero João a palavra encarnada. Eu não considero ele alguém que era a palavra, a mensagem encarnada. Pois bem, então vamos discorrer aqui e construir um entendimento nesse sentido. Primeira coisa, nós vamos olhar para ele, como já falamos, como uma planta. E uma planta que diz respeito a uma única construção, que você sabe qual é a construção. É o propósito eterno. É a concretização do propósito eterno de Deus. E você vai olhar para a vida de João, para essa planta, para essa vida que foi desenhada desde antemão. E você vai observar as movimentações, tudo que Deus determinou para esse profeta. E nós vamos olhar e vamos ver como aqueles que jogam xadrez. Se você joga o xadrez, a planta do jogo de xadrez diz que cada peça tem um determinado movimento e um determinado sentido para estar ali. E João é assim no propósito eterno. Você olha essa grande construção e ali está João Batista com uma finalidade imprescindível. João foi desenhado para promover a Cristo. E ele se converteu nesse desenho. Ele era essa mensagem. Ele era essa palavra profética que deveria anunciar, promover a Cristo. E é claro que nós sabemos que João pertenceu ao velho pacto. Então, se nós transportarmos o exemplo de João para a realidade, para o entendimento que temos hoje, e compararmos ele com um ministro do novo pacto, nós vamos encontrar muitas limitações. É verdade, sim, porque ele está em um pacto diferenciado. Mas eu quero te chamar a transpassar essas limitações, a não ficar preso. Mas João era do velho pacto, pastora. Mas o pacto de João era outro. Não, transpasse
Porque nós vamos traspassar. Porque quando nós observamos a vida de João como um desenho, e como ele foi arquitetado por Deus para se movimentar, e como ele interpretou a sua função, você vai ver que a função de João, dentro dessa planta, dessa construção, tem uma similitude, tem uma semelhança tremenda, profunda, com o desenho da igreja. Se você começa a observar essa peça nessa construção, e você vê ele no âmbito funcional, como ele devia se mover, o propósito dele se mover, você vai ver que há uma semelhança das designações que o Senhor deu para a igreja. Então, nós vamos nos socorrer dessas funções, dessas similitudes, mas por hora não vou elencar ela, vou seguir trazendo mais entendimento para a configuração daquilo que nós dissemos, que ele é a palavra encarnada. O que isso significa dizer, pastora? Quando nós dizemos ele é a palavra encarnada, nós estamos dizendo que ele é um anúncio. Nós aprendemos na VEV primeira, na VEV segunda, e praticamente isso foi reiterado em todas as VEVs, que tudo aquilo que estava antes de Cristo eram sombras, figuras e um anúncio, certo? Anúncio do Evangelho. Em Camboriú, nesses tempos, agora, por essas datas, instalou-se um estabelecimento comercial em Camboriú Novo, que está sendo assim a febre do momento. Está todo mundo comentando desse estabelecimento. Então chegava o anúncio lá na nossa casa, pela parte do Miguel, da Luísa, o Beto já sabe do que eu estou falando, porque era a febre, né? Mãe abriu o comércio tal. Estão dizendo que lá tem picolé por 75 centavos, mãe, nós temos que ir lá. A Luísa está desesperada para ir lá. Mãe, tem pote de sorvete lá por menos de 10 reais. Era uma propaganda, um anúncio desse local. Quem mora em Camboriú sabe, né? Tá, eu ainda não fui lá, mas já fui convocada para ir. Então é um anúncio muito grande. Para quem gosta de picolé e sorvete como lá em casa, são tudo formiguinha lá em casa. E aí esses dias eu estava indo para a reunião, estávamos indo de carona com alguns irmãos. E no carro eles tinham um panfleto. E de repente eu olhei e disse, vocês têm o panfleto da loja tal? Aí era o Tássio. O Tássio disse, temos, pastor, está aqui o panfleto, ó, já fui lá, o preço tal. Aí eu peguei aquele panfleto, né? Fui ali conferir, meu Deus do céu, tinha mesmo, tem mesmo. Aqueles produtos daquele preço que haviam falado. E aí eu transporto esse exemplo para aquilo que a gente quer construir de João. Se o velho pacto, o antigo pacto em toda a sua envergadura, incluindo o velho, era uma sombra e uma figura e um anúncio do Evangelho, quando as palavras proféticas que foram soltas de João, chega no nascimento de João, chega na existência de João Batista. Eu estou diante de quem? Eu estou diante do anúncio encarnado. João Batista, para mim, ele é como esse panfleto. É a confirmação do anúncio. Só que ele não foi impresso em um papel. Ele foi impresso em uma carne e osso. João Batista é a palavra profética encarnada. A palavra profética sinalizada por Malaquias. A palavra profética sinalizada por Isaías. Essa palavra se fez carne em João Batista. Claro que ele não é a palavra, o verbo encarnado. Se nós fôssemos comparar o verbo com o livro, eu diria assim: a palavra profética de Isaías e de Malaquias é um capítulo nesse livro. Então João Batista é um capítulo encarnado. E Jesus Cristo é o livro inteiro encarnado. É a palavra por completo.
Mas isso não desqualifica, desconsidera que nós estamos diante de alguém que era a mensagem encarnado, em sua medida, em sua envergadura, naquilo que era compatível ao pacto ao qual ele pertenceu. Ele foi a palavra profética feita carne. Gabriel, ao anunciar o seu nascimento para seu pai Zacarias, Gabriel diz: ele será aquele pelo qual foi dito, que converterá o coração dos pais aos filhos. Ou seja, o anjo Gabriel diz, confirma, ele será a palavra profética de Malaquias encarnada. Então nós podemos olhar para o desenho de João e ver ali um anúncio encarnado. Nós podemos ver ali uma sombra, uma tipificação da igreja. Porque agora nós vamos entrar nas similitudes de João em relação à igreja. Estamos diante de uma palavra profética encarnada. Vamos começar a olhar o desenho de João e ver que várias coisas que foram suas designações funcionais dentro dessa planta, que diziam respeito a como ele deveria agir, a como ele deveria edificar, qual sua participação, como ele colaboraria com o propósito eterno, porque foi tudo arquitetado por Deus. Jesus não poderia se manifestar sem antes haver a manifestação desse homem, dessa palavra profética encarnada. E aqui eu fiz um quadro comparativo e rapidamente vou mencionar para vocês. E você faz aí a alocação de cada atribuição na sua área de trabalho interna, para você ver a semelhança desse mensageiro com a função da igreja hoje, em relação ao cumprimento do propósito eterno. Primeiro desígnio dado a João, nessa planta, nessa construção, pertencia ao desenho deste mensageiro. Lucas 1,77 diz assim, seu pai está declarando a respeito dele, que João daria ao povo conhecimento da salvação. Tem alguma semelhança com o desenho da igreja? O desenho desse mensageiro, desse homem que era a palavra profética encarnada, era que ele daria ao povo o conhecimento da salvação mesmo. Nós encontramos em Atos capítulo 13, versículo 26, onde eles estão dizendo, irmãos, a nós foi enviada a declarar o que? A palavra da salvação. Vejam a semelhança. Era desígnio deste mensageiro da palavra profética encarnada. Por isso nós olhamos para João e nós fazemos a leitura dele, podemos transportar para o desígnio nosso como colaborador, como igreja, porque ele tinha a mesma função nesse desenho, dar conhecimento da salvação. Segunda função que ele tinha, arquitetado por Deus. Recordemos que tudo isso foi desenhado por Deus. Deus desenhou João. E lá em Lucas 1,17 está declarado pela boca do anjo. Deus desenhou João para ele habilitar para o Senhor um povo preparado. Será que tem alguma semelhança com a função dos ministros do novo pacto? Paulo diz assim, o meu labor, o nosso trabalho é trabalhar para apresentar todo homem preparado, perfeito, diante de Deus. Estamos aqui para aperfeiçoar as pedras vivas. O nosso trabalho é aperfeiçoar os santos. Ou seja, é equivalente. João foi desenhado por Deus para preparar, habilitar. Preparar as pessoas para o Senhor. Terceiro desígnio que eu vejo nessa planta, que foi desenhado para essa peça imprescindível que foi João Batista. Em João 1,7 nos diz que Deus o constituiu. João está dizendo que ele veio como testemunha, para que testificasse a luz. Alguma semelhança, alguma equivalência entre João ter sido desenhado e arquitetado por Deus para ser testemunha, testificar a respeito da luz.
E daí nós vamos para Atos. E Jesus, em suas últimas palavras, ele diz: e me sereis testemunhas. Ou seja, você encontra aqui João com uma designação funcional nesta planta, nesta construção, que apontava para a realidade da igreja. Próxima função que eu encontro, Lucas 1,16, palavras do anjo. O anjo diz que Deus preparou esse mensageiro para ele converter muitos dos filhos de Israel. E converterá muitos dos filhos. Isso diz o anjo. Será que tem alguma equivalência com a igreja? Nós não fomos chamados também para anunciar a conversão? Para que as pessoas, ao ouvirem a mensagem, se convertam? Essa não é a designação final do nosso chamado para pregar? Que as pessoas, depois de ouvirem a pregação, se convertam? Em Atos 11:21, você vê Lucas registrando que grande número creu e se converteu. Ou seja, há uma equivalência em todo o tempo. Estamos interpretando a planta. Estamos vendo a obra eterna em uma pessoa que já veio, já completou a obra e já pode te encurtar o caminho. Porque quando nós encontramos o exemplo de alguém que já viveu, já foi aprovado, já tem o selo de qualidade, te encurta o caminho. Porque ele já te mostra por onde você deve seguir. Próxima designação que eu encontro neste mensageiro, na palavra profética feita carne. João completou sua carreira como colaborador idôneo. Alguém tem alguma dúvida? Que João foi idôneo, colaborador em promover a Cristo. Em todas essas designações que promover a Cristo implicava em preparar um povo, habilitar um povo para o Senhor, converter as pessoas, ser testemunha. Alguém tem dúvida de que ele completou a carreira como um colaborador idôneo? Não. Quem é um colaborador idôneo deste pacto? A igreja. João marcava o fim da lei. A igreja notifica o fim da lei. Vejam como estamos em todo o tempo em equivalência com o desenho de João. João foi desenhado para promover a Cristo. E nós fomos desenhados para quê? Para que o Senhor desenhou cada mensageiro que aqui está para participar nesta edificação, nesta grande obra, senão para promover a Cristo? Há outra designação que não seja esta? Então você vê essas semelhanças e com base nessas equivalências, deixando de lado as limitações que sabemos pelas diferenças de pacto, de jurisdição, de perímetro legal, mas nos apegando a toda essa base de equivalência, vamos discorrer alguns pensamentos muito breves sobre a vida desse mensageiro, porque nos importa decodificar esta planta, interpretar. Eu me lembro que o apóstolo Cristiano Miranda falou na VEV 3, se eu não me equivoco. Ele diz: os pedreiros não sabem ler a planta. Precisa um olhar técnico. Só um engenheiro, e ele deu ainda alguns profissionais que têm o conhecimento para ler a planta. Então vamos discorrer alguns pensamentos, olhar algumas coisas, algumas particularidades, alguns pontos da vida deste mensageiro, para que possamos seguir aprendendo como funcionar nesta edificação. Primeiro pensamento que eu trago aqui para vocês, e já podem abrir se quiserem, Lucas 1:20. Primeiro pensamento nós intitulamos assim, para aqueles que anotam. É uma observação da vida deste mensageiro. O cuidado de Deus, quando o corpo desse mensageiro estava ganhando forma. Isso me chamou muito a atenção. Quando comecei, Senhor, me mostra João como uma planta arquitetônica. Como ele se moveu, como ele foi desenhado. Qual sua entrada, sua saída, sua colaboração, sua participação. Como ele se moveu nesse desenho. Isso me impressionou. Observar o cuidado que Deus
teve na vida deste mensageiro, enquanto o corpo dele, carne e osso, estava ganhando forma. Lucas 1:20 diz assim: todavia, ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Recordemos desse contexto. Zacarias está cumprindo ali o seu horário, o seu tempo de estar na função de sacerdote, porque havia uma escala. Ele estava cumprindo a escala. No momento que ele estava queimando incenso ali, vem o anjo, aparece para ele, você conhece a história. Faz o anúncio, fala para ele a respeito de coisas maravilhosas, porque eles já eram de idade avançada, e o anjo diz: vocês vão ter um filho, e não é qualquer filho. O anjo traz para eles esta mensagem: ele vai ser aquele de quem Malaquias falou, ele virá para preparar o caminho do Senhor, ele será cheio do Espírito Santo, desde o ventre de sua mãe. Imagine, meu Deus. E Zacarias não creu naquele momento. Como vai ser isso? E esse questionamento de Zacarias, o anjo interpretou como incredulidade. O exortou. Agora eu pergunto para vocês, me respondam. A incredulidade de Zacarias nesse momento impediu o Senhor de cumprir o propósito eterno? De cumprir ali o seu propósito, perdão? Não, não impediu. Porque o filho veio. Embora a atitude de Zacarias, a palavra se cumpriu. E qual o problema aqui então? A palavra se cumpriu, mas houve uma restrição dada a Zacarias. Ficarás mudo até um determinado tempo, até que essa palavra se cumpra. E aí nós começamos a inquirir sobre esse lapso de restrição. Porque a palavra se cumpriu, mas houve uma restrição. E se nós estamos conhecendo a planta, interpretando o desenho, para sermos peritos construtores, essa restrição dada a um sacerdote deve nos chamar a atenção. Porque algo aconteceu aqui. Ficarás mudo até que essa palavra se cumpra. Primeira coisa, quando essa palavra se cumpriu? Quando Isabel concebeu? Não. Quando João nasceu? Não. Essa palavra se cumpriu quando esse pai levou esse filho para circuncidar e lhe deu o nome de João. Há muitos detalhes aqui que nós vamos tentar decodificar. A primeira plataforma que nós vamos colocar aqui para tentar entender essa restrição que foi dada a esse pai, a esse sacerdote, é pensar assim. Vamos pensar, conjecturar, que Zacarias foi um sacerdote que tinha dificuldades de crer nas coisas sobrenaturais. Bom, o anjo sentenciou essa restrição, porque Zacarias foi um sacerdote com dificuldade de crer no sobrenatural. Se você pensa assim, então você também está pensando que Zacarias era um incrédulo. E se Zacarias, esse sacerdote, era um incrédulo, eu vou chegar à conclusão porque eu estou interpretando a planta. Eu não posso pegar nada isolado, tudo faz parte de uma construção. E nessa construção a Bíblia me diz que a incredulidade não agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós temos que vê-la num todo. Então se eu estou considerando que essa restrição foi porque esse homem era incrédulo, então também estou dizendo, leia-se, não agradava a Deus. Mas aí é incompatível isso. Porque Lucas diz que Zacarias era justo e irrepreensível. Se Lucas não dissesse isso, meu Deus. Se isso não tivesse dito, né, pastor? Quantas conjecturas sairiam daí? Mas Lucas falou que Deus tinha um cuidado. Havia ali uma confirmação da parte de Deus que Zacarias era
justo e irrepreensível. Então ele não era incrédulo, porque o incrédulo não agrada a Deus. Então por que a restrição? O que aconteceu ali? Quem é Zacarias naquele momento? Zacarias naquele momento, nessa planta, ele foi impedido de falar, porque ele foi alguém que não entendeu o desenho eterno para sua casa. Não é que era um homem que era incrédulo, não é que era um homem que não agradava a Deus, mas foi um homem que mostrou para nós nessa construção, que não creu, não entendeu o desenho eterno, ele não conseguiu ver. Como eu avançar de dia? É um desenho eterno. Não diz respeito à tua capacidade, diz respeito ao que o Senhor outorgou. Isso ele não conseguiu ver. Por isso a restrição: ficarás mudo. E por que ficarás mudo nesse lapso temporal? Aqui há mais um detalhe. Porque Isabel não ficou muda. Há um lapso temporal, há um cuidado de Deus na vida desse mensageiro. Porque se tu não consegues ver o desenho, nessa planta tu és alguém, um sacerdote muito bom.